A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar nós mesmos, corrigindo em nós tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se entre paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo. Sobre o lixo dourado, trecho da mensagem O Bem que Nos Falta, do livro Justiça Divina pelo Espírito de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, são 11 horas e 2 minutos, sábado, 11 de janeiro de 2025. Eu sou Clênio Barros e, através da Rádio Guarani Digital, estaremos juntos ao vivo, até às 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita de número 1418, com a participação de Zeca Pequet e Virginia Barros, aqui no estúdio, e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Produção de Clênio Barros. Lembrando que amanhã, entre 8 e 9 horas, será feita a repetição do programa Doutrina Espírita através da Rádio Guarani Digital, cada vez mais presente em nossos dias. A mensagem para nos harmonizar será a Alegria dos Outros, do CD Momento Espírita, volume 20, faixa 1ª. Logo depois, vamos abraçar vocês, ouvintes internautas que participam conosco aos sábados, e em especial aos aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com o tema As leis morais são inderrogáveis. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. O Minuto Mediúnico de hoje, que abordará o tema As leis morais são inderrogáveis, foi baseada na obra As Leis Morais da Vida, do espírito Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Franco, e obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita, com redação e adaptação de texto de Nelson Coutinho. As leis morais da vida são estabelecidas pela justiça divina. Por isso, são inderrogáveis e invioláveis. Como são relevadas através dos tempos, elas constituem roteiro de felicidade no rumo da evolução do homem, e jamais serão submetidas às injunções transitórias das paixões humanas, que sempre desejam padronizá-las consoantes com seus interesses próprios. Isso é impossível de acontecer. Inspirando a humanidade pela força viva da natureza, desde os dias do homem primitivo até o que se convencionou chamar de o homem dos tempos modernos, essas leis se constituíram na ética religiosa superior entre todos os povos e todas as nações, como as leis naturais de amor, de justiça e de equidade. As leis morais são o fiel da conquista dos espíritos, que, na preservação dos seus códigos sublimes e na vivência da legislação que os regem, elas propiciam o engrandecimento e a plenitude dos espíritos, enquanto seres encarnados na Terra. O desacato e a desobediência aos códigos das leis morais da vida geram sofrimentos e perturbações diversas para o infrator, que não conseguem fugir ao reajuste produzido pela rebeldia ou insânia de que se faz portador. E Deus, em sua bondade infinita, oferece instrumentos maleáveis para que o ser humano, em estado de sofrimento e perturbação, encontre rota segura para atingir a sua venturosa evolução espiritual. Dentre todos, Jesus é o grande protótipo de misericórdia divina, por ser o tipo mais perfeito que Deus tem a oferecer ao homem para lhe servir de guia e modelo, sendo selando em testemunho supremo a excelência de seu messianato amoroso, através da doação da sua própria vida,
no ato incomparável de autodeterminação santificante. Um dos maiores problemas que todos enfrentamos na obediência irrestrita das leis morais da vida é que não temos ainda a capacidade de conhecermos o nosso próximo e nem a nós mesmos. Somos até capazes de descobrir o mundo que nos fascina. Todavia, temos dificuldades de assimilar e entender as responsabilidades morais que nos cabem observar e cumprir. Concluindo essa análise de que as leis morais são inderrogáveis, podemos afirmar que ninguém realmente as derroga, nem as subestima impunemente, nem as ignora, mesmo que tenha o propósito lúcido de fazê-lo. Isso porque essas leis estão escritas na consciência de cada ser humano como obra do pensamento de Deus. É por isso que no ser bruto ele as sente por impulso instintivo, e no ser inteligente ele as sente pelo luzir da grandeza transcendente de que essas leis imutáveis são revestidas. Pensemos nisso. E não sinta solidão, escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. Que brilhe a vossa luz e até o próximo sábado. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, queridos ouvintes, vamos iniciar a entrevista com Anderson Leite, com a graça de Deus, trabalhador voluntário do Hospital Patrícia Bacelar, pesquisador, estudioso do Espiritismo, palestrante, e vem nos orientar, e vem nos ensinar sobre egoísmo. Bom dia, Anderson, a casa é sua. Bom dia, seu Clênio, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine no dia de hoje. A primeira pergunta: como estão os trabalhos no Patrícia Bacelar? Graças a Deus, nossos trabalhos continuam firme e forte, sempre aos sábados, né? Começando com as primeiras consultas ao meio-dia, as palestras às 2 horas da tarde, que inclusive faz parte, né? As palestras é parte do tratamento espiritual realizado no hospital, e o trabalho de evangelização também, né? Pela manhã. As consultas elas acontecem sempre entre meio-dia e 3:30 da tarde, e o trabalho de evangelização com as crianças que são orientadas a participar pela equipe médica espiritual acontece pela manhã, né? De 9 às 10 da manhã. Essas crianças são orientadas, são indicadas para a evangelização. Como é que acontece? Todas as crianças elas precisam primeiro passar pelo tratamento espiritual, né? Pelo tratamento que os médicos indicam, e uma vez que eles estão liberados do tratamento, há a indicação ou não pela equipe médica para que ela participe da evangelização, começando aos 4 anos de idade e até os jovens, né, que nós temos do projeto Jovem Espírita, né? Muito bem. Essa evangelização, alguns pais perguntam se passa lá, deixa a criança, depois vai embora, só vem buscar em tal hora, como é que é? Infelizmente, nem todos os pais conseguem ficar. De fato, há algumas situações que ou só fica a mãe ou só fica o pai, por questões de trabalho e outros problemas, né, outras situações. Mas enquanto os pais aguardam o trabalho com as crianças, nós realizamos também um trabalho de evangelização com os pais, na verdade um trabalho de leitura e reflexão em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, e como a gente sempre comenta com os pais, é mais no intuito de preparar os pais para os questionamentos dos filhos, porque uma vez que as crianças estão na evangelização e vão aprendendo sobre os ensinamentos do Cristo, muitos questionamentos são feitos em casa. Então os pais também precisam compreender esse trabalho, precisam refletir, né? Então eles se beneficiam pelo trabalho de orientação, né? Um trabalho de reforma moral, mas também se preparam para poder ajudar os filhos, porque muitas vezes, como alguns pais já comentaram, chegam cada pergunta em casa que eles ficam meio perdidos para responder. Muito bem. Uma pergunta sobre esse mesmo tema que é fundamental, né? Eu acho que é dada uma atenção
é necessário uma atenção muito grande na evangelização. É obrigado a todas as crianças e as famílias serem espírita para a criança estar na evangelização? Não, na verdade não. Nem na evangelização, nem nos trabalhos do hospital, nem nos tratamentos do hospital, não é? Independente da religião que você professe, que você acredite, é possível ser feito tanto os tratamentos como a evangelização. Nós sempre colocamos para os pais, quando temos a oportunidade, que o fundamental para as crianças é o trabalho da evangelização. Seja espírita, seja católica, seja evangélica, mas elas precisam conhecer Jesus Cristo. Elas precisam conhecer as leis de Deus, as leis divinas, os ensinamentos do Cristo, né, que são universais, são independentes de qualquer denominação religiosa. E vai ser a base que vai dar uma maior tranquilidade para essas crianças crescerem e viverem nesse mundo que nós vivemos, cada vez mais individualista, cada vez mais materialista e, infelizmente, muito distante ainda dos ensinamentos de Deus. Muito bem, você já fez a transição, então vamos ao egoísmo, né? O egoísmo, como é que quando a gente analisa o egoísmo, a gente pode pensar que o contraponto do egoísmo é ter o que tem e dar a todos nós, a todo mundo, né? É a gente ficar apenas orando e esperando o momento da divisão. Como é que a gente pode entender no mundo de hoje o que é correto no egoísmo, se é que tem alguma coisa, ou o que não é correto no egoísmo? O tema o egoísmo realmente é um tema muito interessante, né? Como foi colocado na mensagem que foi lida há pouco, né, que nós escutamos, a gente vive num mundo muito materialista, num mundo muito individualista, muito competitivo, né, onde se sobressai a necessidade do eu. E aí é que entra o egoísmo, né? Porque, por definição, o egoísmo é quando nós colocamos as nossas necessidades, né, em primeiro lugar, sempre em detrimento das necessidades dos outros. E muitas vezes até desprezamos a necessidade dos outros. Então, quando isso acontece, é quando os atos de egoísmo afloram, né? E o mundo está cada vez mais egoísta nesse sentido, né? Estamos buscando cada vez mais a prevalência da personalidade. Eu em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto e talvez em quinto eu pense em alguém, mas sempre eu, né? Isso é o que tem complicado bastante o nosso dia a dia, né? Mas vejamos bem, Jesus não tinha bens materiais. Sim. Não é? E ele pregava a humildade, né? Uhum. A ascensão, a caridade, mas a necessidade. Aí vem aquela passagem do jovem rico, que ele diz aqui a Jesus como é que ele pode ganhar o reino dos céus. E Jesus diz, olha, os ensinamentos, e relata todos os ensinamentos de Moisés, né? Ele relatando, e ele chega a dizer a Jesus que já tinha feito tudo aquilo, desde a juventude fazia tudo aquilo. Aí Jesus, olha, então agora vais e dá tudo que tem, vendes tudo que tem, pega o dinheiro e divide com os pobres e me siga. É necessário a gente fazer isso? Como é que a gente entende? Jesus, ele veio para nos ensinar e precisou muitas vezes orientar aqueles que o seguiam, que conviviam com ele, de maneira que pudesse passar uma mensagem não tão explícita, mas que a pessoa pudesse compreender. Claro que a gente não pode, o próprio Evangelho coloca dessa maneira também, que a gente não pode simplesmente se tornar um fardo para a sociedade, abrindo mão de tudo e vivendo de mendicância, por exemplo, simplesmente porque assim é como precisa ser. Não, o Evangelho também nos ensina que nós precisamos viver o mundo de acordo com as necessidades do mundo.
precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos viver, ter condições de poder crescer pessoalmente, crescer espiritualmente e viver em sociedade. Então não é simplesmente abrir mão de tudo, porque fazendo isso a gente vai terminar se tornando um fardo, seja para alguém próximo, um parente, um amigo que nos estenda a mão, ou seja para a sociedade como um todo, não é? A gente precisa vivenciar o mundo de maneira que eu possa crescer, mas que eu também possa olhar para você, como Emmanuel colocou, né, para aquele trabalhador. Ele precisa buscar a alegria dos outros também, né? E como eu posso fazer isso? Né? Não é ser egoísta. Eu não vou ser egoísta, por exemplo, se eu estiver pensando em melhorar de vida simplesmente por mim, se eu tiver apenas o meu interesse pessoal. Mas eu me tornando um bom professor, eu estudando, me tornando um bom professor, eu vou poder ajudar muitas outras pessoas, né? Muitos jovens. Eu me tornando um excelente médico, eu vou ter a oportunidade de auxiliar dezenas, centenas de outras pessoas, né? Então, é a gente buscar ser bom, ser melhor no que nós fazemos, mas também pensando sempre no próximo, né? Não simplesmente a intenção de ser o melhor por ser o melhor, mas eu tenho um propósito. Eu quero ser um excelente profissional para auxiliar outras pessoas, né? Seja qual profissional for. Eu quero ser um excelente marido para que eu possa ser um exemplo para os meus filhos de como ser um esposo, de como ser um pai, para que eu possa ser um exemplo para outras pessoas, que eu possa auxiliar com o que eu faço, não é? Veja bem, nessa configuração do egoísmo, a gente se prende logo à divisão de bens, não é? A questão do jovem rico, e a passagem em seguida que ele diz assim, né, que Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha, né, que é aquela famosa corda que segurava os navios, de que um rico chegava aos céus. E a pergunta é, se eu não sou rico, se eu não tenho nada, eu posso ser egoísta? Claro que não, né? A gente sempre vai ser egoísta quando a gente colocar a nossa pessoa em primeiro lugar, em detrimento das necessidades do próximo, e com a intenção. Lembremos que a intenção, ela atenua ou agrava a falta, né? Sempre que eu tiver a intenção de me colocar em primeiro lugar em detrimento da necessidade do outro, eu vou estar sendo egoísta. Porque se eu vejo alguém necessitado, como Jesus tantas vezes encontrou, quantas vezes ele não teve que abrir mão do quase nada que ele tinha para poder ajudar o próximo? E não ajudar simplesmente de maneira material, mas de maneira com a conversa, com a orientação, com o exemplo, não é? Então, assim, se eu abrir mão de tudo, eu posso ser egoísta? Sim. Sempre que a gente se colocar nessa posição. E é interessante que no Livro dos Espíritos, na pergunta 917, Fenelon coloca para a gente, ele nos orienta, que muitas vezes o egoísmo nasce da gente quando a gente se depara com o egoísmo do próximo, não é? Quando a gente vivencia aquela situação onde os outros estão sendo egoístas em relação a mim, e aí isso vem e me provoca, me coloca na defensiva, como ele coloca, me expõe, me bota numa situação defensiva onde eu começo a ser egoísta como uma maneira de defesa, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 917. Mas também está lá, no complemento dos comentários de Fenelon, quando ele diz que é preciso ter uma força muito grande, uma virtude muito grande, como ele coloca, para a gente não se deixar abalar nesse sentido, né? Porque a gente não pode simplesmente tomar isso como se fosse uma vítima. O meu egoísmo é consequência
do egoísmo de A, B e C que convive comigo, do egoísmo dos meus familiares, por exemplo, por isso é que eu sou egoísta, e aí eu sou a vítima. Não, de forma alguma. Quantas pessoas a gente conhece, quantas pessoas a gente já viu que sofrem as consequências do egoísmo dos outros, mas estão lá de cabeça erguida, com a virtude de não se deixar abalar, né, de não se deixar tomar por esse egoísmo e continuar vivendo e cultivando os ensinamentos do Cristo. Não é? Muito bem, você fez lembrar que muita gente nos relata, até mesmo no centro espírita, no nosso dia a dia, no trabalho, nos hospitais espirituais, assim, mais ou menos como você disse. Olha, eu já ajudei muita gente, mas tem muita gente ingrata, tem muita gente que não entende, tem muita gente que lhe prejudica, né? Principalmente na relação de trabalho, na relação que você procura propiciar aquela ajuda momentânea e cria uma vinculação de uma sustentação. E ele diz: de hoje em diante, tomei por base esses exemplos, já sofri muito na vida, não quero sofrer mais. Então, isso não é uma medida preventiva? A gente precisa encontrar, né? Vamos lá, vamos dividir aí. A gente precisa encontrar, principalmente nos meios familiares, nos meios de trabalho, a gente precisa primeiro encontrar um equilíbrio entre a minha necessidade e a necessidade do próximo, primeiro. A gente também precisa criar limites, porque o Evangelho também nos ensina que a gente não pode simplesmente, não dessa maneira, claro que o Evangelho não fala assim, mas a gente não pode simplesmente baixar a cabeça sempre, não é? Eu preciso me respeitar, eu tenho que colocar limites, né, nas situações, eu não posso me vingar, né? Lembremos dos ensinamentos que tem no Evangelho, né? Dar a outra face, por exemplo, é ensinar a não se vingar, mas não significa que eu tenho que me colocar em situação toda vez de cabeça baixa, aceitando tudo, né? Isso pensando em família e pensando em relações de trabalho. Sobre abrir mão, deixar de fazer o bem, deixar de ajudar, de auxiliar, porque você sofre com a ingratidão dos outros. Imagina se Jesus fizesse isso conosco, não é? A gente lembra que no Evangelho tem uma frase que é muito importante: fora da caridade não há salvação. E que caridade é essa? Porque a gente sempre pensa, naturalmente, na caridade material, do doar tudo que tem, do ajudar financeiramente e tudo mais. Mas não esqueçamos da caridade, né, que vai além da questão material. A caridade, conforme entendia Jesus, que também está no Livro dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ser bom com todos, independente de quem quer que seja. É você que é bom. São as suas ações, as suas atitudes, os seus pensamentos. Indulgência para com todos, com as imperfeições de todos. Quem sou eu para apontar os defeitos alheios? Né? Sou uma pessoa cheia de defeitos também. Corrigir o erro é uma coisa. O que está errado precisa ser corrigido, e Jesus nos mostrou isso em diversas passagens. Mas não apontar, não julgar as imperfeições daquele outro. E o perdão das ofensas? Né? E aí, no perdão das ofensas, se aquela pessoa te ofende, não é grata pelo que você fez e ainda mais te ofende, o pensamento é dela. Quem sofre as consequências primeiro é ela. Né? O perdão, ele nos liberta. Ele nos liberta ao ponto daquela ofensa, daquela ingratidão não mais nos machucar. Mas nós continuamos
servindo o propósito maior, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Você fez lembrar, na contextualização do dia a dia, do momento da caridade, aquela passagem Causa das Aflições, que diz que são duas. Uma que vem de vidas passadas, né? Do que fizemos, da nossa responsabilidade para conosco e para com os outros, como você relatou. E outras, ele diz que a maioria é da vida presente. E questiona no final que alguns pais vão sofrer pelo egoísmo dos filhos e serão responsáveis por esse egoísmo. Como isso pode ser entendido? Vamos lá. A questão da missão dos pais, né? A beleza do Espiritismo, e essa é uma das respostas que nós temos no Livro dos Espíritos de como vencer, como destruir o egoísmo, né? É justamente o benefício daquele Espiritismo bem compreendido, como nos chama a atenção Fenelon. Né? Quando nós compreendemos bem o Espiritismo, nós entendemos que somos espíritos milenares, que estamos reencarnados para evoluir, para crescer, né? Que reencarnamos naquela família, com aqueles pais e futuramente com aqueles filhos, né? Num exercício de troca mútua de aprendizado, né? Porque aqueles espíritos que reencarnam como nossos filhos podem ter vindo aprender conosco, mas também podem ter vindo nos ensinar muita coisa, né? Nós precisamos ter essa humildade como pais de poder compreender isso. E falando especificamente da questão das consequências que os pais sofrem com os filhos, está na missão dos pais. Recebemos essa missão, aceitamos essa missão para educar, para orientar aquele espírito no caminho do bem, nos ensinamentos do Cristo, e é nossa responsabilidade apresentar esses ensinamentos desde cedo. E aí sim, nós vamos sofrer as consequências se não realizarmos esse trabalho da maneira correta, né? Se não realizarmos esse trabalho da maneira que faça aquele espírito, enquanto criança encarnada, compreender a necessidade da ajuda ao próximo, da caridade. O egoísmo, por exemplo, tem uma passagem do livro Fonte Viva de Emmanuel, onde ele fala para nós que aquele que se acostumou a ser servido sempre, né, ele vai ter dificuldade de conviver com os outros. É o fato daquelas crianças cujas famílias, cujos pais estão sempre fazendo todas as vontades. Por exemplo, aquela criança não aprendeu a dividir, não aprendeu a respeitar o limite do próximo, aquela criança não aprendeu a cooperar, a realizar a caridade, sempre foi servida em todos os momentos. Ela vai crescer uma pessoa egoísta, não por culpa dela diretamente, mas por culpa dos pais que não deram a orientação correta. Muito bem. Então, aí agora vamos pegar o intermediário, né? Você falou justamente a importância do egoísmo, da atenção que deve ser dada na educação. Sim. Né? Anteriormente falou da evangelização, aí vem da educação familiar, e a minha pergunta vem para o profissional, né? Você disse que existe uma importância vamos supor, a lei do progresso, né? Uhum. Da importância de ser um bom professor, um bom médico. E a questão é, como é lidar a nível de grupo, a nível profissional? Existe um pensamento hoje que é mais fácil você ter técnicos de qualidade do que fazer com que esses técnicos trabalhem agrupados.
trabalhe em equipe. Isso é verdadeiro ou falso? Bom, acredito que isso é muito relativo, vai depender realmente do contexto. Trabalhar em grupo, seja na empresa, seja no trabalho voluntário, onde quer que a gente esteja, no colégio, trabalhar em grupo é sempre um grande desafio, não é? O que as pessoas precisam compreender é o propósito maior. Qual é o propósito maior daquele trabalho? Né? Eu sou uma parte daquele trabalho. Né? O professor, ele é uma parte de um grupo docente muito maior, né? Que envolve diversos profissionais. O gerente, ele é a figura de um líder que precisa unir e trazer todos para trabalhar no mesmo sentido. O trabalho, a gente precisa ver, o grande foco. O foco principal qual é? E trabalhar as individualidades para que todos compreendam a necessidade, a importância daquele pequeno trabalho que você realiza, aquela pequena atividade que você realiza, que vai se compor com os demais para que tudo saia melhor no final. Né? Essa é a grande dificuldade. É a dificuldade que nós temos de conviver com as pessoas, não é? Os interesses, as vaidades, as diferentes formas de pensar. E nesse sentido, eu vou pedir licença para ler aqui a mensagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, que eu acho que nos orienta bem a respeito. Emmanuel nos diz o seguinte, no livro Fonte Viva, capítulo 24. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vistas. Nosso devotamento é sempre caloroso para quanto nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Nós precisamos sair do eu para pensar no todo. Essa mensagem de Emmanuel vai diretamente para aquele que é egoísta, né, que pensa que a sua forma de pensar é a única correta, que a sua vivência é a única que pode servir de exemplo, enfim. Será que isso é o certo? Né? Eu preciso sair um pouco desse eu e pensar no maior. E essa é a ajuda que o Espiritismo nos dá. Porque, como o Fenelon fala, quando eu compreendo o Espiritismo da maneira correta, eu vejo que o eu, entre aspas, é nada, né? Porque o que importa é o todo, é a humanidade como todo, né? Somos todos nós, filhos de Deus, somos todos irmãos, né? Então, eu não posso evocar a importância do eu, quando na verdade somos partes da mesma energia, que é Deus. Muito bem. Agora atingimos um ponto bastante interessante, porque vejamos bem, você relata a questão da caridade, a questão da educação, a questão do ensinamento, né, às crianças, depois vem a questão da divisão, da importância e a missão dos pais, e o trabalho em grupo. E aí você relata, dentro de sua apreciação, que às vezes o egoísmo nasce como se fosse uma reprodução dos egoístas que a gente entra em contato. Sim. Aí até aí tudo bem. Aí você falou do rico, as formas de caridade e tudo bem. Aí dá para entender. Até aí. Por quê? Porque eu quero o melhor para mim. E o melhor vai ter que ter dinheiro, tudo isso. Você explicou que o Espiritismo, Jesus não é contra o dinheiro, em outras palavras, mas é contra o egoísmo. Mas olha,
Se eu não trago nada no meu nascimento de bens materiais, e quando eu desencarnar eu não levo nada, então, por si só, quando nós morrermos, o egoísmo acabou. Porque como espírito, não tem como pegar no ouro, pegar na posse, né? Ser o grande escritor, nem o grande médico, nem o grande professor, porque não tem mais nada. Então o egoísmo por si só se destrói e acabou-se e a gente vai ficar numa boa. Existe egoísmo do outro lado também? Uma vez nós tivemos uma reunião com a doutora Patrícia no hospital e ela nos disse uma frase que foi a seguinte: assim no céu como na terra. Não é? Nós levamos, quando desencarnamos, o nosso eu verdadeiro. Não é? O que fica na terra, como nós sabemos, é o nosso corpo material. Na verdade, esse santuário, vamos dizer assim, porque deveríamos tratá-lo dessa maneira, né, devido ao carinho que Deus teve conosco de nos ofertar esse corpo. E quando nós desencarnamos, somos nós e nós mesmos. E levamos, como a doutora Patrícia nos disse, né, assim no céu como na terra, levamos todas as nossas faltas, todos os nossos pontos negativos, como também levamos os pontos positivos, não é? Então sim, o egoísmo pode continuar a existir, não é? Quando eu desencarno, eu não simplesmente viro a chave e me torno o melhor espírito do planeta. Eu sou eu, com as minhas falhas, com as minhas virtudes. A questão é o que nós vamos levar. Porque de material, como o senhor bem falou, não vamos levar nada. Vamos levar o que está em nossa consciência, o que nós estudamos, o que nós aprendemos, aquilo que vivenciamos, aquelas virtudes que construímos e as falhas que também não lapidamos, né? Então o egoísmo, sim, pode continuar a existir na erraticidade, né, com aquele espírito, até que ele consiga compreender, né, os ensinamentos do Cristo, né? Minha mãe costumava falar que se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, ou é pelo amor de Deus, pelos ensinamentos de Cristo, ou é pela dor, pelo sofrimento, que vai nos libertar, né, no momento que nós tivermos a compreensão, né, maior de Deus. Como se dá esse aprendizado? Tem duas fases. Sim, eu ia perguntar onde. Onde, exatamente. Complementando, aqui entre nós, nesse mundo tão materializado, que buscamos, né? Todo mundo valoriza Jesus, logicamente os cristãos, mas eu não acredito que ninguém tenha pedido uma manjedoura para colocar seu filho, né? A gente sempre tem a tendência de querer dar o melhor e responsabilizar até os nossos filhos, que muitas vezes a gente tem uma frase que a gente diz: eu não tive, mas vocês têm. Uhum. Então tem que me agradecer. Não é? E ao outro lado é posterior. Não aprendeu. Como é que vai ser do outro lado? Que você disse que o egoísmo continua. E esse desequilíbrio continua. E agora, como é que vai ensinar? Antes e pós. É muita coisa, mas nos ajude. Vamos lá, vamos ver. Eu volto à missão dos pais. Primeiro, aqui na Terra, enquanto encarnados, né? É a missão dos pais orientar seus filhos a esse respeito. É muito mais a minha missão, minha obrigação agora, que li, que estudei, que estou debatendo a respeito, de poder transparecer isso para os meus filhos. Enquanto encarnados estamos, o ensinamento que a forma de aprender seria como o Livro dos Espíritos nos coloca: ter Jesus como modelo e guia. Os pais apresentando os ensinamentos do Cristo ao filho, às crianças, aos jovens, nós adultos
trabalhando esse sentimento de egoísmo no dia a dia, vivenciando a caridade, conforme entendia Jesus, volto a ressaltar, né? E buscando tirar essa importância do eu, trabalhar essa importância do eu e buscar o que Emmanuel falou no texto, a alegria dos outros, buscando ver na alegria dos outros a nossa grande alegria, né? E Emmanuel também tem em uma das passagens do livro Fonte Viva, um dos textos, que ele fala da necessidade do prazer de se sentir útil, que hoje pela manhã, relendo o material antes da entrevista, me veio claramente o trabalho dos hospitais, né? Quando Emmanuel fala, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo na solução de todos os problemas. Nós somos bem-aventurados que participamos do hospital pela oportunidade de poder ser útil, né? A imagem que me veio foi isso, é um grande aprendizado que nós estamos tendo a oportunidade de ter em ser útil a tantos irmãos e irmãs que procuram os hospitais necessitados de amparo, de socorro, sofrendo, né? E veja que coisa linda a gente poder ser útil a alguém. Talvez, enquanto encarnado, vamos buscar ser útil a alguém, de forma equilibrada, naturalmente, né? Vamos buscar ajudar, né? Vamos buscar praticar a caridade conforme entendia Jesus. E ao desencarnarmos, não é? Não posso falar, porque não me recordo disso, mas pelo que os médicos espirituais nos ensinam, doutora Cristina, doutor Ricardo, em suas palestras, né? E nas nossas reuniões, nós também temos a oportunidade de evoluir, né? As obras de André Luiz, por Chico, nos mostram diversas situações onde nós, enquanto espíritos errantes, podemos crescer, podemos estudar, podemos buscar compreender o que erramos, para que na próxima oportunidade possamos fazer melhor, não é? Uma colocação. Os trabalhos dos hospitais têm a parte prática, se não é tudo prático, né? Por sinal, é tudo prático de verdade. E nesta relação mediúnica, tem como ajudar esses espíritos? Isso acontece? Em parte, no caso, nos atendimentos que nós realizamos... Encarnados e desencarnados nesta relação. Doutora Cristina sempre nos fala que o grande trabalho é feito na espiritualidade, não é? Nós temos um momento muito curto de contato com esses espíritos desencarnados. Quando nós os recebemos no momento da doutrinação, nos acolhemos, né, fazemos aquele primeiro socorro com auxílio da equipe espiritual, né, com os trabalhadores encarnados, fazemos aquele primeiro socorro e podemos transmitir para eles, naquele momento, algumas palavras de conforto e que muitas vezes, por inspiração da equipe médica, a gente percebe que são momentos muito curtos, 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo, como é a regra da doutrinação, mas que a gente consegue perceber que, de certa forma, toca aquele espírito sofrido, angustiado, às vezes até aqueles mais duros, vamos dizer assim. Mas o grande trabalho é feito na espiritualidade, é feito pela equipe médica, até porque nós não podemos colocar em risco a vida daquele médium que está dando a passividade, né, forçando ele a ficar vários minutos, né, dando a passividade, que a gente sabe que isso causa muito mal ao corpo do médium, não é? Mas o grande trabalho na espiritualidade é feito pela equipe médica. Muito bem. Agora, nos dê a chave
de como a gente desenvolver isso em nós, né? Porque tudo isso você disse que tem que passar primeiro em nós. Como é que a gente controla esse nosso egoísmo, esse nosso eu, que é bem letras garrafais, de fato? Olha, os ensinamentos do Espiritismo estão disponíveis para todos nós. O Livro dos Espíritos é uma obra bastante disponível em todas as livrarias, na internet, né? Os ensinamentos de doutora Cristina, doutor Ricardo, doutora Patrícia, via os hospitais. Acredito que, independente disso, ou em paralelo a esse estudo, talvez a grande chave seja o que Kardec nos colocou, né? Fora da caridade não há salvação. A caridade, conforme entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Talvez se a gente trabalhar esse sentido da caridade e buscar diariamente ser benevolente, ser indulgente, perdoar as ofensas, se a gente conseguir fazer isso diariamente, talvez a gente consiga ir quebrando esse culto da personalidade, né, do eu, vendo o próximo assim como Jesus via. Certamente não vai ser nessa encarnação que nós vamos conseguir evoluir. E perdão, nós não, alguns, porque pode ter sim aqueles que sofrem tanto, que já compreenderam e que na verdade já reencarnaram aqui entre nós como missão, porque a grande maioria de nós estamos no mundo como expiação ou como prova, e alguns poucos em missão, espíritos que já evoluíram bastante e que vieram para nos ensinar. E como a própria doutrina espírita nos demonstra, esses grandes espíritos, eles nunca vêm com grandes poderes materiais, mas muito pelo contrário. Fazendo um paralelo que o senhor citou no começo, Jesus, um grande espírito celeste, não nasceu no reino, nasceu na manjedoura. Esses espíritos evoluídos que vêm à Terra, planeta de provas e expiações, para nos ensinar, não vêm nas grandes famílias, vêm nos mais humildes, vêm demonstrar grande caráter, grande virtude entre aqueles que mais sofrem, entre aqueles que mais são necessitados. Talvez a gente precise olhar, como o Evangelho nos coloca também, olhar mais para baixo, buscando ver os grandes ensinamentos daqueles que não têm tanto quanto nós, que não estudam tanto quanto nós estudamos, que não são tão privilegiados, e essa é a palavra, como nós somos, e buscar aprender com eles, porque geralmente a gente mira no mais alto, mas não no mais alto Jesus, a gente mira no mais alto aquele vizinho que tem mais, que pode mais, que é mais do que eu, não é? Verdade. Estamos chegando ao final dos trabalhos. Só agradecimento, suas considerações finais, uma mensagem e agradecimento. De egoísmo não devemos ter nada. E infelizmente temos ainda muito. Olha, é só agradecer a Deus pela oportunidade, a doutora Patrícia, meu anjo da guarda, pelo auxílio. A felicidade de estar aqui com vocês. Por fim, eu peço licença para ler uma mensagem de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos. Eu acho que ela encerra bem toda a nossa conversa. Abro aspas para Emmanuel. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. A virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura acima de tudo o bem para todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja no dia de hoje.
Só agradecimento, Anderson. Muito bom trabalho. E venha mais vezes. Precisamos aprender. Com a graça de Deus. A entrevista da próxima semana será com Joabson Gomes, do Hospital Espiritual Magali Ferraz, em Timbaúba. E vai nos falar sobre injúrias e violência. É uma continuidade da ação egoísta. Injúrias e violência. Vai falar da nossa tolerância. Certamente. Vamos nos preparar. Agora, vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani Digital, através de Luciano Carvalho, na técnica Eduardo Albuquerque, aos colaboradores Anderson Leite, o nosso entrevistado de hoje. Muito bom trabalho, belíssimo. A Zeca Piquet e Virginia Barros pelas participações. Que fiquemos com Deus. Desejamos uma semana de muita paz e aprendizado para todos nós. E de acordo com a nossa vontade e merecimento, aqui estaremos na próxima semana. Minuto musical com a oração de São Francisco, pelo grupo Voz e Caridade. Não cede sintonia, Conexão Cultural em seguida com Joaquim Freitas.